para de acontecer também, são declarações de políticos falando sobre tudo isso, né? Eu antes vou fazer um break aqui na nossa rede de rádios em todo o Brasil. E voltamos também, continuamos, aliás, aqui na TV e na internet, porque o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ele é uma das grandes vozes da oposição, né? Também ao desfile da Acadêmicos de Niterói, e deu uma declaração dizendo, né? Eu vou mostrar aqui o que o Tarcísio disse. Vamos ouvir. Aos amigos, tudo. Os favores. Aos inimigos, a lei. Essa frase frequentemente atribuída a Maquiavel reflete uma máxima da política brasileira. O uso parcial e seletivo do poder público, favorecendo aliados, enquanto aplica rigorosamente a lei contra opositores. Perceberam a diferença? Pois bem, se o desfile de ontem não foi propaganda antecipada, o que será então? Por que não haverá o mesmo rigor agora? E não havendo, quanto elásticas serão as interpretações a partir desse momento? Tem uma variação, né? Dessa frase, né? Aos amigos... Eu acho que o Maquiavel trouxe um contexto, o Tarcísio trouxe né, na versão dele contextualizada outro, sobre os favores que se dão àqueles que me estão próximos, aos aliados, nós poderíamos dizer, né, no conceito político, enquanto aqueles que são meus adversários políticos, eles são tratados de outra forma, que é algo que nós temos trazido aqui, né, Fernando? A questão sobre 2 pesos e 2 medidas. Eu queria só ter uma versão mineira dessa frase. Aos amigos, os benefícios da lei. Aos inimigos, os rigores da lei. E aos indiferentes, a lei. Acho que eu ouvi essa frase já do Anastasia também em alguns momentos. Mas eu acho oportuna porque, na verdade, o que o Tarcísio, eu acho que ele vem questionar é o que vai acontecer após isso. E aí, obviamente, né, quem julga não é nenhum de nós, não são os políticos, são os juízes, são os ministros do Supremo Tribunal Federal, até porque aqui a gente vai ter ainda o TSE se pronunciando, né? Nós reforçamos que a ministra Carmen Lúcia, em nenhum momento ela disse que havia aqui uma coisa julgada. Ela em nenhum momento colocou uma pedra sobre o assunto. Ela deixou em aberto apenas dizendo, não quero agir como censura prévia, embora a gente tenha trazido questionamentos de que em outros episódios o TSE agiu como censura prévia, mas ela também disse, vamos aguardar para ver no que vai dar. Então eu acho que o governador Tarcísio, como vários outros políticos, aproveita também do calor do momento para se posicionar e também para colocar um pouco mais de pressão. Afinal de contas, no Brasil, nós sabemos, quando nós temos pouca visibilidade, quando se dá pouco palco para um assunto, a tendência é que não aconteça nada. Realmente, a gente precisa desse apelo popular e até diria que tem grande chance, Fernando, deste ano, de que as latinhas de ervilha, de milho, se tornem um símbolo durante a campanha. Acho que vai ter muita gente por aí colocando foto de latinha, andando às vezes com uma latinha durante alguma manifestação política, como uma forma de lembrar, de recordar, né, de que lado a pessoa se posiciona e por que ela está se posicionando daquela forma. Loyola, você acha que internamente houve algum temor, teve algum recuo ali? A gente ouviu muito falar que ministros participariam também do desfile, a própria primeira-dama também. Teve um recuo notado aí de posicionamento do entorno do presidente? Como tem um nível de gritaria muito alto, você vê o Tarcísio de férias ali agora, no carnaval, na folga do carnaval, resolveu reclamar. Ainda que eu acho que ele deveria estar mais preocupado com o cunhado do Vorcaro, que deu 5 milhões para a campanha dele. Dito isso, ele tem, mais uma vez, todo o absoluto direito de fazer esse tipo de questionamento. Ainda que quem tenha dito, com todas as letras, que não deixaria investigar o seu próprio filho tenha sido Bolsonaro e não Lula. Não vi Tarcísio reclamando naquela época. Jess já levantou ali o microfone. O Paulo, ele tende a olhar para o passado, para fazer a crítica no passado, mas não fala sobre ela agora. É real que muitas vezes são 2 pesos e 2 medidas. Nesse momento, a gente volta para a rede de rádios em todo o Brasil. A gente está discutindo aí a declaração do governador de São Paulo. Tarcísio disse, né? Olha, aos amigos tudo, aos inimigos a lei. Com relação ao desfile da escola de samba, esse tão polêmico desfile. Mas, afinal de contas, a gente está no carnaval. Exato. E aí, o sininho tocou e Jess e Loyola estão no ringue. E tudo isso mas o Bolsonaro, o filho do Bolsonaro, vamos olhar para o caso em específico aqui.
A grande questão é como isso será avaliado à luz do passado e decisões passadas. A lei, ela precisa ser justa e equivalente para todos em sua leitura. Jurisprudência, se eu gerei uma jurisprudência que isso é errado, não dá para isso ser errado para o fulano A, mas certo para o B. Então, a crítica é muito sobre isso. Agora, nós temos que esperar, como foi dito diversas vezes, em relação ao futuro dessa ação. Só que eu acho que, de fato, foi muito... Eu acho que a visão do TSE agora foi acertada, tá? Eu acho que o voto da ministra Carmen Lúcia de não devemos fazer essa censura prévia, manifestação artística, ele foi acertado. Mas ele não teria sido acertado se lá em 2022 a gente leva esse argumento para o caso em específico, mais uma vez, da Brasil Paralelo, que era um documentário Quem Mandou Matar Jair. Que era um documentário que eles não tinham assistido, mas foi censurado. Então, tudo isso também precisa estar na lógica do por que as versões e as visões divergem tanto. E no Brasil, isso não vale só para casos assim dentro do Tribunal Superior Eleitoral. Isso vale para medida trabalhista. Isso vale para legislação, não só para legislação, mas para leitura do Supremo em várias questões. A prisão em segunda instância ficou permitida. 2 anos depois, o mesmo Supremo, não pode mais. A competência era da Vara de Curitiba. Pensando bem, não é não, e anula tudo. E se perde. Então, a gente precisa começar a ter mais segurança jurídica nesse país. O fato é o seguinte, tudo isso envolve também um pouco do que a gente está dizendo na nossa enquete. Você é a favor de verbas públicas para o Carnaval? De uma forma geral, a União, o Estado, os municípios devem financiar essa festa brasileira de norte a sul, de leste a oeste? Essa é a nossa enquete de hoje. Mande aí a sua resposta. A gente quer muito saber o que você acha desse assunto. E já disse, né? Em casa, no carro, no trabalho, pode mandar aí a sua opinião nos nossos canais da internet também pelo nosso WhatsApp. É o 11 91 3258 055.